Bom dia a todos e todas. Eu estou muito contente de estar participando desse congresso, a convite da Secretaria Municipal de Educação, através da professora Vera. Já tive a oportunidade de falar em algumas DREs com professores e, depois de ter ouvido todas as experiências práticas, é até interessante fazer um fechamento, já que muitas das coisas que eu vou abordar já foram diretamente, apontadas pelos professores e professoras que aqui estiveram. Eu convidei para estar presente aqui comigo um imigrante e que vai falar sobre a sua experiência aqui no Brasil, as suas vivências, mas principalmente falar sobre uma coisa muito importante nesses momentos que a gente vive, de crescimento da intolerância, dos conflitos, da aceitação, dos imigrantes. Vai falar sobre um pouco essa questão que envolve o acolhimento. O Adama vai se apresentar melhor depois, ele é do Mali, e eu deixo para ele finalizar a minha fala. Bom, a temática imigração é uma questão importante que eu considero, e há algum tempo eu venho trabalhando, há quase 10 anos, com questões que envolvem a pesquisa sobre esse tema e o aprofundamento desse tema nas práticas pedagógicas das escolas, no trabalho do cotidiano, dia a dia do professor. E, em função disso, acabei conseguindo desenvolver uma experiência para compartilhar com os colegas nesse processo formativo. Para falar sobre o tema, eu estou partindo do professor Milton Santos, quando ele fala de uma geografia cidadã, e ele, nessa obra, ele aborda a questão da epistemologia da existência, que é a construção desse ato de viver. E eu também gostaria de fazer referência ao professor Paulo Freire, porque, como já foi mencionado aqui pelos apresentadores e apresentadoras que antes tiveram o microfone, uma escola transformadora, ela parte de pessoas, de profissionais, que tenham essa perspectiva da busca da transformação, de transformar a escola num espaço em que haja o diálogo, em que os estudantes possam construir o seu processo de aprendizagem juntamente com o trabalho de quem os orienta. E essa escola transformadora ela só é possível na medida em que as pessoas que estão lá dentro, os profissionais, os estudantes, todos os agentes, eles sejam motivados por inquietações e essas inquietações os façam buscar respostas, buscar conhecimento, buscar informação para superar as dificuldades, superar os conflitos e fazer do espaço de aprendizagem um espaço de protagonismo, tanto de quem ensina, principalmente, quanto de quem aprende. Trazendo um pouco essa questão da imigração para a perspectiva dos refugiados, eu apresento aqui dados do Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, que aponta aí um número cada vez mais amplo, crescente, de pessoas que buscam, no Brasil, uma perspectiva de sobrevivência e de existência humana. Muitos, cada vez mais, vindo da própria América Latina, já sabemos aí, os números apontam que bolivianos, venezuelanos, haitianos são os que somam o maior número de pessoas que vivem nessa condição aqui no Brasil. Mas também não podemos esquecer que vários países da África, em especial da África Ocidental, como o Senegal, o Mali e outros, essas pessoas, esses indivíduos, buscam no Brasil a cidadania e a perspectiva de melhorar a sua existência.
E é a partir desses números que nós temos que começar a ter uma visão mais ampla sobre o nosso papel como educador, já que muitas dessas pessoas são jovens, são crianças, jovens, que buscam ainda a sua formação básica ou complementar nas escolas públicas, já que as nossas leis e os trabalhos que envolvem a aceitação desses imigrantes prevêem como direito ao cidadão, o cidadão imigrante, o cidadão nessa condição de refugiado, o direito à educação. E uma das questões que mais preocupa nessa perspectiva de acolhimento e aceitação é a discussão que se faz nas escolas sobre um dos principais problemas que se encontra, que se enfrenta, quando se estabelece uma relação com o imigrante, que é essa perspectiva da xenofobia. Então, a professora ela já apresentou lá o vocábulo, né, xenofobia, o significado, mas eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo, uma produção feita, que fala um pouco disso e retrata a situação ou a experiência de alguns imigrantes vivendo essa situação. Depois o Adão pode até falar com mais propriedade de questões como essa. Aqui, ó. Foi operar por aqui, ó, para tirar o gelo, entendeu? Tá aqui, operar aqui. Doeu muito na hora? Ah? Doeu muito na hora? Doeu muito na hora, você tá recebendo. Quantos dias você ficou com a bala no pé? Mas 17 dias, mas 17 dias até tirar uma bala? 6 haitianos foram baleados com arma de chumbinho no centro de São Paulo. Um haitiano foi morto no fim de semana por cerca de 10 homens. Se levantam, um vem com uma garrafa na mão, inclusive, e começa a agressão. ela falou, você é haitiano, pô. Ela falou isso. Pra mim não pra mim. Sou haitiano, você é haitiano? Sou haitiano, ele tira. Fui na agência do trabalho para procurar as vagas. Me deu um papel da vaga para fazer entrevista no McDonald's. Depois de mais de 6 meses não tirou a bala do Não pé? tirou a bala, não. Tem 12 rapazes que eu conheço, tá com bala no pé ainda. Logo fui lá, encontrei uma moça, apresenta as cartas. Logo ela me falou, aqui não estamos a precisar de estrangeiro não. Precisa de mentes negros não. Quando eu falo para o motorista, conversar com essa pessoa para dar-te a direção, para levar-me até ela. E esse motorista olha para mim e depois me fala, não trabalhar com negra. E se foi embora. Some people look at you as a cast out, somebody you don't deserve to have such a good office setting. You don't deserve to use this. You don't deserve to use that. O que você sentiu na hora? Muita tristeza. Eu queria morir-me. I experienced that in my working place. Me han atacado diciéndome cosas como extranjera, ustedes vienen para acá para robar nuestros trabajos, vuelva a su país. Semana passada eu estava voltando tarde da aula e passei em frente a um bar, eu odeio passar em frente de bar sozinha. E o cara gritou, mulher bomba. When I started saying about it, started complaining, I was sacked without any reason. E foi automático, assim, eu parei e voltei e falei, mais respeito. E ele começou a gritar que nem um desesperado, mulher bomba, mulher bomba, mulher bomba. Uma das coisas que me impressiona no Brasil é que, apesar de ter um número tão baixo de imigrantes e refugiados, estamos abaixo do 1% da população,
estamos com manifestações, às vezes, de xenofobia igual a países que têm 10, 12, 13% de imigrantes e refugiados. Mas, infelizmente, a gente também tem uma visão deturpada do que é xenofobia e do que é discriminação. O país, apesar de ter fama de ser acolhedor, na realidade parece mais um mito que uma realidade. A gente só entende o processo violento quando ele deixa uma marca, quando ele gera um assassinato, uma execução, quando ele gera morte, quando ele gera uma ferida. Realmente a gente continuar acreditando que não existe preconceito, que não existe racismo, que não existe xenofobia, a gente vai continuar mascarando um problema social tão grave no Brasil. Mas existe todo um processo de discriminação e de xenofobia que é silencioso. E no meu ponto de vista, esse é o que mais machuca. Esse é o que causa maiores danos no sentido de interromper o desenvolvimento de uma pessoa. Porque essa violência psicológica, essa discriminação silenciada, ela acontece de uma forma muito frequente com o migrante. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وبعد فمن المعلوم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن الإرهاب والعنف لا دين له ولا وطن. Fui lá na delegacia, só fazer um BO para nós, sai um BO, não tem que esperar, vai liguei até ainda. De Augusto que fez um ano, sem nada resolver, entendeu? Sem nada, a polícia não fala nada para ninguém. Aqui na Missão Paz a gente encaminha muitas pessoas para registro de boletim de ocorrência em virtude de qualquer discriminação. Isso existe em alguns casos que nós atendemos, mas de fato a gente não identifica o andamento do processo, a gente não identifica como isso se resulta na esfera judiciária. Um amigo me falou tem que ver um advogado. Fomos encontrar advogado, tá me falar para fazer as queixas. Aquela moça que trabalha, eu lhe falei, não, eu sou estrangeiro, vale a pena deixar. Eu deixo para trás porque eu fiquei chocada. Com muita tristeza, nem me dá tempo para tomar nem a placa, nem o número desse taxista, nem nada. Porque eu era tão chocada. Eu senti medo de procurar justiça. No meu caso, eu senti medo. O problema é que a gente não dá nome aos bois no Brasil. Então eu não consigo identificar isso como discriminação, eu não consigo nem provas para conseguir instaurar um processo penal. A justiça aqui no Brasil é mais complicado, entendeu? É mais complicado porque o bandido tem mais poder que um policial. Para quem comete gestos de xenofobia, eu diria de pensar um pouco. Aquele que está sendo objeto de xenofobia é igual a você. Enxergue o outro. Recuerde que você é um ser humano. A gente vem passando por um processo de invisibilizar pessoas, condições, situações. Aunque uma pessoa é negra, essa pessoa é amarillo, é vermelha, qualquer color. Y que cuando usted está cometiendo un acto de xenofobia, usted no solamente está violentando al otro, se está violentando a sí mismo. Pero tenemos mismo sangue. Entenda por que essa pessoa veio para o Brasil. Each human being that have blood in their streams deserve to live. Essa pessoa não teve outra opção senão vir para cá. Era uma opção de salvar sua vida. Deserve to enjoy the goodness of life. Qualquer liberdade ela deve ser respeitada. أن الإسلام هو حسن المعاملة. As liberdades em si, quando elas se atritam, acontece um problema muito sério, o desrespeito. Para mim, eu jovem tem mais de 29 anos. Tem que foi aqui buscar a vida, vai matar a vida. É complicado. Você tem medo, então, de estar no Brasil? Eu tenho medo. Bom, esse vídeo ele nos permite fazer uma reflexão profunda sobre o que se passa na nossa sociedade, né? No caso, estamos falando de Brasil, estou falando da sociedade brasileira de uma forma generalizada, mas em especial na nossa cidade. E é óbvio que o papel dos educadores
os educadores adquirem cada vez maior responsabilidade no sentido de tratar questões como essa, para que os jovens, os estudantes e aqueles que estão fazendo a sua complementação de formação, seja na EJA, na educação de jovens e adultos, possam desenvolver uma capacidade de enxergar, entender as diferenças, enxergar e entender o outro e, portanto, desenvolverem um processo de desenvolvimento do conhecimento numa perspectiva de diversidade e humanista, principalmente. É por isso que o tema dessa palestra tem uma relação direta com o lugar. E a epistemologia da existência está diretamente relacionada a essa ideia de indivíduo e espaço. O indivíduo, dentro do espaço, ele procura a perspectiva de ser um cidadão dentro do meio no qual ele está inserido, porque não existe espaço em que não existam pessoas que estejam, de certa maneira, tentando desenvolver a sua sobrevivência. E a existência tem uma relação direta com a sobrevivência. Então, eu trago um pouco, até para sensibilizar essa imagem desse menino. Essa imagem ganhou notoriedade porque foi mostrada pela TV de um refugiado, alguém que buscava na Turquia, junto com a sua família, o amparo, mas o naufrágio do barco, desse garoto sírio, acabou fazendo com que ele fosse uma das vítimas desse processo de busca de refúgio. E é com essa imagem dessa criança que eu traduzo isso num outro ambiente, que é uma sala de aula. Estas crianças, elas estão na formação básica daquilo que seria aqui o ciclo fundamental 1, numa cidade do Mali, que é Djenné, uma cidade que data de 250 a.C. E essas crianças lá estão atualmente desenvolvendo a formação básica, aprendendo o francês, mas muitos deles, junto com os pais, as famílias, já estão nessa perspectiva da busca de um lugar para viver diferente de onde vivem, por questões que estão ligadas à guerra civil, às dificuldades de trabalho, muitas vezes de alimentação. E eu desenvolvo um trabalho nessa região, com um projeto que se chama Caminhos Cruzados. Então, antes que essas crianças passem por essa situação que aconteceu com o menino sírio, nós estamos tentando fazer uma aproximação da nossa cultura, a cultura brasileira, dentro dessa perspectiva de aproximação ancestral com essas crianças do Mali. E os conflitos mundiais, essa era de globalização que vivemos, que fazem com que muitas dessas pessoas, em situações de violência, nos seus locais de nascimento, de origem, busquem um espaço para viver, para existir, um espaço geográfico que possa ter essa característica de acolhimento cidadão. E, infelizmente, nessa perspectiva, a cidade de São Paulo tem sido o ponto de chegada de muitos desses seres humanos, desses imigrantes, que buscam essa existência. Trabalhar esses conflitos, trabalhar essa compreensão das diferenças, da diversidade, é um dever de nós, educadores, para que os jovens, as crianças, consigam desenvolver essa perspectiva de acolhimento humano, humanista, que deve ser a expectativa e a perspectiva dos ambientes educacionais. É óbvio que tudo isso tem uma relação direta com a compreensão e as vivências culturais, e, por isso, a interculturalidade
é o caminho para a transformação desses espaços educacionais. Não à toa, nos relatos de práticas que nós vimos aqui, todas as unidades que desenvolveram os seus projetos tinham essa perspectiva de interculturalidade para facilitar esse processo de acolhimento e de integração desse novo cidadão, porque ele passa a ser um cidadão. Ele tem os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro. Eu aqui só reforço, não vou ficar aqui me aprofundando, mas as leis que a professora Vera já mencionou no início, a interculturalidade hoje é uma ação que toda escola tem que desenvolver nos seus processos e desenvolvimento de projetos pedagógicos. Novamente, eu faço referência aqui à lei municipal. Para finalizar, porque o tempo está curto, temos outras apresentações, eu só aqui reforço o conceito de epistemologia da existência, novamente dialogando com o Paulo Freire. Eu só quero acrescentar que, no texto, o Paulo Freire fala que as minorias são aquelas que são mais capazes de enxergar essa perspectiva epistemológica de construir a existência, porque são os que mais sofrem as dificuldades, né? Os problemas relacionados ao ser visto ou enxergado como cidadão. Em outras palavras, a epistemologia da existência é o ato de viver, o homem vivendo, mas vivendo plenamente numa perspectiva humanista. Para finalizar, novamente na perspectiva da interculturalidade, a pluralidade cultural dos nossos espaços de aprendizagem é que garantem essa perspectiva de vivências múltiplas que permitam o indivíduo construir a sua existência. E as escolas, na medida que trabalhem com a diversidade, com a pluralidade, com essa perspectiva de práticas que retratem, né, as diversas perspectivas culturais dos jovens, dos aprendizes, dos próprios professores, da comunidade em geral, essas escolas estarão criando novas perspectivas de aprendizagem, novos paradigmas. Aqui algumas imagens que mostram esse trabalho intercultural com pessoas de diferentes localidades, migrantes, dentro da sala de aula, a apresentação e a aceitação da sua cultura como um motivo, um motivador para o desenvolvimento da aprendizagem. Eu só reforço o conceito aqui de pluralidade cultural. Para não perder o enfoque, a participação do Adama, eu vou pedir que ele fale um pouco sobre a experiência dele aqui no Brasil, a questão do acolhimento e essa sensação de xenofobia. Obrigado. E bom dia a todas e todos. Sou Adama Konate, do Mali, e desde 2012 cheguei aqui. Estou trabalhando no Conselho de Direitos Humanos e faz parte também das lideranças migratórias desde o começo da criação do prefeito Haddad, políticas públicas para os imigrantes participar desses movimentos, que foi primeiro a criação do Comigrar e até a votação dos imigrantes, entre os imigrantes mesmo, para representar a comunidade imigrante, que em 2014 foi terceiro mais votado e 2016 foi mais votado em São Paulo. Por essa liderança, a gente trabalha também com o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho em SINIC. E sou palestrante, sou poeta, sou fundador da União Malinesa em São Paulo. Então, cheguei aqui pelo estudo, que precisava estudar muitas e mais experiências, mas todo o tempo que a gente
faz parte aqui, eu comecei com várias dificuldades, como Walter falou sobre a dificuldade dos imigrantes em geral, que seja refugiado, que seja estudante, que seja qualquer tipo da migração aqui no Brasil. Como a minha era estudar e ter mais experiências, mas meus irmãos também que chegam, também, a maioria também que era o assunto do trabalho. Então, eu comecei, quando cheguei aqui, primeiramente, aprender as línguas portuguesas, que foi um pouco difícil, porque cheguei falando inglês, espanhol, francês. Então, que é espanhol que não sabia falar. Então, sempre quando eu tenho aula a aprender a língua portuguesa, sempre a burocracia no Polícia Federal era muito difícil conseguir a primeira documentação, que é o protocolo. Então, esse protocolo também que era 6 meses, e a carteira de trabalho também, antes de conseguir, já termina o primeiro protocolo de 6 meses. Então, o protocolo demorava quase 3 meses e 4 meses. E a carteira chega a 5 meses para conseguir, porque a validação do protocolo vai com a carteira do trabalho. Então, isso, sentindo, o mais pior era quando alguém chegara como fazer a documentação no Polícia Federal. Então, sempre como a primeira pergunta que faz lá no Polícia Federal era: você fala português? Você trouxe um tradutor. Então, se a pessoa não fala português ou não trouxe um tradutor, a pessoa não consegue a documentação. Algum podia fazer 3 vezes votando e indo votando. E como a minha primeira entrevista, eu comecei a aprender rápido, porque eu uso muitas redes sociais e aprender muitas conversas com várias pessoas também. Então, a cara me ajudou pela espanhol, como eu falo espanhol, ele conseguiu me ajudar espanhol misturado com português. E desde lá eu comecei como tradutor, porque estava com outros amigos. Quando ele terminou me entrevistar, ele me chamou a ajudar meus amigos que estavam comigo. Eu ajudei a misturar essas 2 línguas, português e espanhol. E depois, sempre eu estou estudando, mas sempre recebo as chamadas das pessoas para acompanhar. Então, o mais pior que eu tenho em redes sociais primeiramente, o 2012, 2013, a nossa comunidade que eu criei, que é a União Malinesa em São Paulo, com 15 pessoas. Quando eu criei, agora chegou mais 400 pessoas à associação. E criei, depois de 6 meses, encontrei um professor, que ele é o professor do PUC, agora ele é formador dos professores das matemáticas no PUC, que é o professor Sado, que ele estava aqui mais de 20 anos. Então, eu levei a associação para eleger ele como presidente. Ele não queria, mas eu insisti. Como sou jovem, eu tenho muitas coragens de lutar outras coisas. E ele aceitou. Então, a associação, a gente conseguiu fazer muitas atividades. Mas o problema do trabalho também começou muito pior, porque a minha liderança começou lá. Não era só a minha comunidade, mas era em comunidade em geral, principalmente os africanos, e haitianos e várias outras pessoas também, que sempre estava fazendo esse interprete no Polícia Federal. E essa também, que o assunto do trabalho era muito pior. E depois eu comecei a pensar, algumas primeiras pessoas que começaram a trabalhar, então sempre eu faço uma reunião e conversar com eles. Então, como a gente não consegue entrevista, ninguém não fala, ninguém não sabe se escrever, então tem que ter uma ideia para quebrar essa burocracia. Então, sempre eu falo para eles, então vocês que conseguiram sorte de trabalhar em alguns lugares, tenta manter a confiança, a coragem, para que a empresa, o seu patrão, acredita que você é um trabalhador. Não tenta olhar o jeito dos brasileiros. Eles são cidadãos.
Então, como eles são cidadãos, a gente não tem que olhar muitas coisas. E sempre tenta ver, você conversar com seu patrão, você tenta falar para ele que você tem um irmão, porque a nossa palavra irmão, como aqui em São Paulo, muitas pessoas que me conhecem, muitas falam que Adama, você tem muitos irmãos, mas na verdade eu não tenho nenhum irmão da minha família até minha cidade, mas sempre a minha casa está aberta. Então, quando fala essa palavra, o patrão, a empresa fala que você pode trazer seu irmão, porque sempre você fala que meu irmão está em casa sem trabalho. Quando trazer, então a pessoa é diretamente começar a trabalhar, não precisa nenhuma entrevista, nenhuma língua, porque na verdade a burocracia do emprego, de entrevista aqui, a empresa não emprega a gente para falar. Então a gente não vai fazer o discurso no trabalho, a gente precisa trabalhar. Alguma coisa você precisa ensinar. Então, esses assuntos, quando eu comecei, várias pessoas começaram a ajudar a nós, esse tipo do emprego, que muita gente também conseguiu dar o trabalho, mas sempre eu fico no meio. Porque se eu chamar alguém, dar a oportunidade a alguém para trabalhar, e sempre a pessoa vai ficar nos devendo. Então, a gente conseguiu ajudar vocês a trabalhar, você também precisa manter a notícia para levar uma pessoa também para trabalhar. Então, essa folga ajuda muitos entre nós também, sem entrevista. Então, muitos alunos, como sou palestrantes, não só em São Paulo, mas a maioria do estado do Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, e Paraná, e várias também da cidade interior, como Marias de São Paulo, também eu fiz muitas atividades. Então, muitos alunos uma aluna me entrevistei uma vez, depois tinha um restaurante que eu criei um ponto de encontro cultural, então mais de 30 nacionalidades. Então, sempre eu tenho uma pessoa que me entrevista, a menina me entrevistou, depois a menina voltou em casa, porque ela me perguntou, Adama, todos são seus irmãos? Eu falo, sim, todos são meus irmãos. Na verdade, como a África é um continente de 54 países, mas a gente sente orgulho do nosso continente, esse tipo para manter a fraternidade. E ela era filho de um ricos de uma empresa que está em Brasília. Quando a menina voltou, quase 16, 17 anos, a menina voltou em casa, conversou com o pai, convenceu o pai. Pai, eu fui entrevistar no restaurante da Adama, porque vocês não trabalham com os africanos. E tentou, o pai falou que, tudo bem. Então, pode chamar a Adama, porque filhos deles estudam aqui em São Paulo, mas o pai mesmo mora em Brasília, só sábado e domingo vem aqui, porque a família mudou aqui por causa dos estudos. Então, essa menina tentou tudo isso possível. E o pai me chamou a encontrar lá no aeroporto de Congonhas. A gente sentou, conversar, a dificuldade, porque principalmente Mali, a maioria é muçulmanos. Tem cristão, tem outras pessoas que não interessam, que são religiosos. Então, a gente conversou todos o que nós gostamos, o que não gostamos, esse tipo. Então, mais de 10 pessoas estão trabalhando com essa pessoa. Então, cada pessoa de vocês pode nos ajudar. Mas o problemático aqui da migração, como a gente trabalha muito com as autoridades brasileiras, que seja, a maioria são deputados e vereadores. Mas a mais importante é que aqui tem uma questão que a gente não sabe as diferenças da questão migratórias, que seja do refúgio, que seja um estudante, que seja qualquer mais. Mas o mais importante é o acolhimento. O Brasil é um país muito bom pelo acolhimento, mas o Brasil é muito ruim pelo acompanhamento. A gente aqui no Brasil não tem. É a única coisa que a gente sofre. Então, muito obrigado pelo Walter
Na verdade, eu gostei muito, porque os jeitos que os professores dão essa oportunidade de ensinar os alunos, a migração é uma questão que a gente está aqui. É igual também com grupos brasileiros afora também, eles estão na mesma luta como nós aqui também. Eu agradeço a todos vocês. Para aqueles que quiserem conversar com a dama mais, ele tem muitas histórias para contar. Ele tem um restaurante chamado Merci Ma Mère, Obrigado Minha Mãe, traduzindo. Fica ali próximo ao Memorial do Imigrante, inclusive na própria rua do Memorial. Comida do Mali, comida típica, vocês podem visitar lá. Eu também gostaria de agradecer por conta do tempo. A Vera está me pressionando aqui para eu terminar logo. Então, para finalizar, fecho com uma frase do professor Paulo Freire. Eu tenho que falar dele sempre, porque com os descaminhos que o Brasil tomou, a questão da educação tem que ser revigorada, e o nosso mestre Paulo Freire precisa ser lembrado o tempo todo. Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Obrigado a todos.